Olá, meus queridos, estamos aqui de volta com mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica, começando do zero. Já estamos em frações. Hoje iremos trabalhar toda a parte de fração, simplificação, equivalência, soma, subtração, fração mista, multiplicação, divisão, enfim. É tudo aquilo que nos consegue nos dar conhecimento para que tenhamos tudo de fração e equações em nossa mente, tá certo? E que não perdemos as questões que caem nos concursos públicos, tá certo? Vamos lá. Olha, na verdade, a fração é um número racional, né? E a necessidade de se trabalhar com fração é, por exemplo, quando a gente não conseguiu executar usando os números naturais, os inteiros, a divisão, por exemplo, a operação 4 por 5. Né? Como eu ia dividir 4 por 5 se eu usasse apenas os números inteiros? Né? Então, essa divisão não seria possível de se obter. Não é isso? Daí a necessidade de trabalhar com frações. Já que eu não consigo usar os números inteiros, eu tenho que trabalhar com uma parte, dos números inteiros. Daí, fração. A ideia de meio, de um terço, de um quarto, né? Veio daí, tá certo? Com essa impossibilidade de operações envolvendo números inteiros que não são divisíveis. Então, o número racional é todo aquele número que ele é escrito na forma de A sobre B, ou seja, A sobre B, de modo que esse B aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Porque não existe divisão por zero no campo dos inteiros. Nós não conseguimos dividir isso aí. Tá certo? São exemplos de números racionais. Aqui, ó, 1 sobre 5, 3 sobre 6, 15 sobre 4, enfim, 36 sobre 37. Isso não quer dizer que os números inteiros não são racionais. São sim, tá certo? Só para lembrar, ó, número inteiro 4. Eu posso escrever ele da seguinte forma, 8 sobre 2. Então, se o número 4 eu posso escrever na forma de 8 sobre 2, ele também é um número racional. Ele não pode ser uma fração, mas é um número racional. Eu posso escrevê-lo na forma de fração. Então, aprenda isso, ó. Todo número inteiro ele é racional. Perfeito? Frações equivalentes. Veja só. O que seria uma fração equivalente? Imaginemos vocês que eu tenha a fração 2 sobre 3. Ora, se eu multiplicar essa fração por qualquer número inteiro, da seguinte maneira, veja, multiplicar aqui, ó, por 2 sobre 2. Eu não vou alterar a fração. Por quê, professor? Porque 2 sobre 2 é 1. Né? 2 divide por 2 é o número 1. E lembre que 1 é o elemento neutro, ó, elemento neutro da multiplicação, né? Na multiplicação. Ou seja, quando eu multiplico por 1, eu não altero o valor, o resultado final. É por isso que as frações equivalentes, quando eu calculo, quando eu determino multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Porque isso aqui vai ter, na verdade, quando eu multiplico por 2 sobre 2, isso aqui é 1, por exemplo. Então, aqui vai dar como? Quanto? Vamos ver aqui. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Certo? Se eu pegar a fração 2 sobre 3 e multiplicar agora por 3 sobre 3. Mesma coisa. Isso aqui é quanto, galera? É 1 também. Né? É 1, porque 3 divide por 3 é 1. Eu vou encontrar uma outra fração equivalente. Veja. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Né? Se eu pegar essa mesma fração, 2 sobre 3, e dessa vez eu vou multiplicar agora por 4 sobre 4, que também é o número 1. É o elemento neutro da multiplicação. Eu não vou alterar o resultado final. Né? Vamos encontrar 2 vezes 4 dá 8.
E 3 vezes 4 dá 12. Ou seja, essas frações, 4 sobre 6, 6 sobre 9, 8 sobre 12, são frações equivalentes a quem? A 2 sobre 3. Né? Essas frações aqui, todas elas, são equivalentes a 2 sobre 3. Porque eu obtenho elas multiplicando por um fator unitário, por número 1. Na forma de fração, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, e 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Ao multiplicar por 1 ou por um fator unitário, eu não altero o resultado final. Perfeito? Aqui eu tenho, ó, frações equivalentes, ó, 2 terços, 4 sextos, 6 nonos, aquela que eu determinei agora com vocês. Esse conjunto de frações equivalentes a uma certa função é chamado de classe de equivalência. Então, por exemplo, aqui, né, como eu mostrei a vocês, aqui eu tenho 2 terços. Se eu multiplicar 2 terços, se eu multiplicar 2 terços por 2 sobre 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Dá 4 sobre 6, ó. Dá isso aqui, ó. Se eu multiplicar 2 terços por 3 sobre 3, eu já expliquei porque eu posso fazer isso. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Dá 6 nono. Tá aqui, ó. Então, essas aqui são frações equivalentes. Aqui eu tenho, ó, o conjunto de frações equivalentes a uma certa fração é chamado de classe de equivalência. Se eu quiser determinar qual a classe de equivalência de 1 sobre 2, basta já pegar 1 sobre 2, vou usar aqui em cima, e multiplicar por 2 sobre 2, por exemplo. 1 sobre 2 multiplicar por 3 sobre 3, por exemplo. Pego 1 sobre 2 e multiplicar por 4 sobre 4, e assim por diante, tá? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8. Ou seja, eu tenho aqui, ó, classe de equivalência. A classe de equivalência de 1 sobre 2 seria quem? 2 quartos, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, e assim por diante. São frações equivalentes a 1 sobre 2. Isso é classe de equivalência. Perfeito, galera? Vamos à luta. Números mistos e extração de inteiros. Vamos lá. Imaginemos vocês que eu tenho o seguinte número. 1 inteiro e 2 terços. Olha, isso aqui é o que eu chamo de número misto. O inteiro e 2 terços. E é assim que se escreve, ó, o inteiro e 2 terços. Você percebe que a fração, o 1 está fora, representando que eu tenho 1 inteiro e 2 terços. Como é que eu transformo isso aqui numa fração? É muito simples. Eu faço isso aqui, ó, veja. Eu vou multiplicar, ó, o denominador pelo inteiro, tá? Eu multiplico o denominador da fração pelo inteiro, 3 vezes 1, e o resultado eu somo com o numerador. Eu repito o denominador, repete o denominador, multiplica ele pelo inteiro, então 3 vezes 1, 3, e eu somo com o numerador. 3, o resultado, né? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então dá 5 sobre 3. Se eu tiver, por exemplo, outro número misto, 2 inteiros e 5 quartos. Quanto é que isso aqui daria? 2 inteiros e 5 quartos. Que fração seria essa? Eu venho aqui, ó, repete o denominador, vamos usar a regrinha, multiplico o denominador pelo inteiro, 4 vezes 2 dá 8, e o resultado soma com o numerador. 8 mais 5, 13. Então dá 13 sobre 4. Dúvidas? Isso é transformar um número misto em uma fração. E como é que eu faço a extração de inteiros? Como é? Através de uma fração, eu chego ao número misto. Como é? Através de uma fração, eu chego no número misto. O caminho inverso. Como é que eu faço esse caminho? Como é que eu extraio de uma fração um inteiro? Veja só. Como é tranquilo também, meus amigos. Eu divido 5 por 3. Dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Para 5, resta 2. Vou botar assim, ó, 1 vezes 3 dá 3, boto negativo o sinal. 5 menos 3, 2. Beleza, aqui é o resto.
Vamos lá. Agora eu pego 13 sobre 4. Veja que interessante. 13 sobre 4. Eu divido aqui 13 por 4. Vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Né? 13 para 2 sobra 1. Veja só. 5 sobre 3, como eu tenho aqui, ó, eu pego, deu 1 inteiro. 1 inteiro. Tá aqui 1 inteiro. Beleza? E 2 terços. 2 terços. Beleza. O 1 é o quociente, 1 inteiro. 2 é o resto, né? 2 terços. 3 aqui é o divisor. Beleza. Se você for olhar aqui, ó, a divisão de 13 por 4 dá quanto? 13 por 4 dá 3 inteiros. Aqui, ó. 3 inteiros e 1 quarto. Olha que diferença. Pessoal, e por que aqui tem 2 inteiros e 5 quartos? É porque isso é equivalente a isso. Como é que é, pessoal? Sim, é verdade. Ó. 3 inteiros e 1 quarto é a mesma coisa que 2 inteiros e 5 quartos. Como, professor? Veja só. Na verdade, é porque o 5 quartos eu posso colocá-lo também como uma fração mista. Se eu dividir 5 por 4, dá quanto? Presta atenção. Presta atenção. Se eu dividir 5 por 4, dá quanto? Vamos ver aqui. Olha aqui a continha, ó. 5 dividido por 4. 5 por 4 dá quanto? 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 para 4 resta 1. Então dá 1 inteiro e 1 quarto. Agora me diga o seguinte. Eu tenho 2 inteiros. 2 inteiros, tá certo? E 5 quartos. Com mais 1 inteiro e 1 quarto. Dá quanto? Dá 3 inteiros e 1 quarto. Então isso aqui virou isso aqui. 3 inteiros e 1 quarto. Ou seja, isso é uma operação de frações mista, extração de inteiros. Você começa a brincar aí nesse sentido e começa a ver o que são coisas equivalentes. Lá nas questões de concurso, lá na frente, vocês vão acompanhar essas aulas. Lá na frente vocês vão ter a plena percepção disso aqui. Parece um pouco complexo, mas faz parte do processo ensino-aprendizagem. Continue conosco, tá certo? Continue no canal aí, divulgue nosso canal. Vai ser show. Vamos aprender matemática passo a passo. Beleza? Entendeu aí? Apesar de ter dado diferente, mas uma coisa equivale à outra. Quando você fez ali, ó, quando você desenhou, quando você destrinchou o 5 sobre 4, você viu que o 5 sobre 4 equivale a 1 inteiro e 1 quarto. Somado com 2 inteiros dá 3 inteiros e 1 quarto. Certo? Repetir. O 5 quarto, ele se transformou em 1 inteiro e 1 quarto. Quando eu pego 1 inteiro e 1 quarto e somo com esses 2 inteiros, 1 inteiro com 1 inteiro, 1 inteiro com 2 inteiros, 3 inteiros. 3 inteiros e 1 quarto. Beleza? Vamos agora ver a simplificação de frações. Beleza? Eu tenho a fração 8 sobre 16 e a fração 84 sobre 126. Como é que eu simplifico isso aí? Veja só, é simples. 8 sobre 16. Eu tenho que começar a imaginar números que eu divido ao mesmo tempo, tanto o numerador quanto o denominador. Beleza? Eu não posso dividir o numerador pelo número e o denominador pelo número, não. Tem que ser pelo mesmo número. Então, vamos ver aqui. 8, 16. Eu posso dividir por 2? Posso. Dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 16 por 2 dá 8. Ainda consigo dividir por 2? Consigo. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda consigo por 2? Consegue. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, isso aqui eu não consigo mais dividir. Então aqui eu estou diante de uma fração redutível, né? Irredutível, que a gente fala 1 sobre 2. E todas essas aqui, ó, todas essas
são frações equivalentes a 1 sobre 2. Pode prestar atenção. Beleza? Tranquilo. 84 sobre 126. 84 sobre 126. Os dois é par, vou dividir por 2. Vai dar 84 dividido por 2, 42. 126 por 2 dá 12, dá 6, 63. Por 2 não dá para continuar não, porque aqui é ímpar. Mas dá por 3. Pessoal, por que o senhor sabe que dá para dividir por 3? Lembra da aula de divisibilidade? É só somar os valores absolutos dos algarismos. Ó, 4 mais 2, 6, dá para dividir por 3. E 6 mais 3, 9, dá para dividir por 3. Aula de divisibilidade. Busca aí no canal e assiste. 42 por 3 dá quanto? 14. 63 por 3 dá quanto? 21. Não dá para dividir mais por 3 não. Até aqui dá, né? O 21, mas o 14 não dá não. Então, por 7. 14 por 7 dá 2. 21 por 7 dá 3. Ah, rapaz. Essa fração é uma fração irredutível. Não se pode avançar mais. E todas essas aqui são frações equivalentes a essa. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Olá pessoal, nós vimos aí nessa aula de hoje toda a parte que norteia a introdução das operações das frações. Na aula que vem, na próxima aula, nós iremos trabalhar como nós podemos fazer as operações com as frações. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Perfeito? Então fica no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha, ajuda a divulgar o nosso trabalho. Ok? Um abraço.